Forte, sei lá. Parece, é. Pode fazer Não, é um bem, açúcar bem... preto. Um açúcar marrom. É, tipo isso. Não, tem chocolate, sim. Para de... Tem cacau, Chocolate? sim. Não. Meu Deus. Bom dia aí. Ô, Corate, Ô, uma oi. pergunta. Hã? Corate, uma pergunta pra Pode você. fazer. Nescau ou Toddy? Cara, lógico que é Nescau, né? Ah, Todd você moleque. coloca. É... Mano, Nescau é muito superior ao Todd. Todd você coloca um caminhão e o leite não escurece, continua branco. Nescau você coloca um lado, Que, né? to... que Toddy você provou na vida, filho? É, esse Todd aí é do Paraguai, velho. É. Então, Todd é o Nescau do Paraguai, mano. É isso aí mesmo. Nescau que é o. Nescau que é o top. Não sei não, vocês tiraram que Todd ganha. Ah, vamos mudar de assunto, porque não sei. Tá indo pra um assunto aí que não sei. Vamos continuar. Pra Então falar vai. do pessoal, né? Daqui a pouco a gente vai começar a brigar. Daqui a pouco a gente faz estilo os 300 de Esparta, sabe? Você Faz uma treta na prefere... igreja. Você Cada um tem prefere, uma base então, e objetivo, vai colocar um cavalo de Troia lá. Tudo Todd... bem que no começo o cavalo de Troia entrou, né? Mas isso daí é o que conta. Ô, Gabriel, Todd é tão superior, cara, que o Todinho é sucesso, cara. Não tem Não, Nescauzinho, não, não. realmente, realmente. O Todinho é outro nível. Só que é Mas o diferente do Todinho Todd não que você tem Todd coloca na dentro. cabeça. Lógico que tem. De É, Nescau. né? Não tem o Nescauzinho. É, não Ô, Tá tem bom, Nescau. vai. Mas vocês já pararam pra pensar que o Todinho, ele é escuro pra caramba, então não é o Todd que eles colocam no negócio pra você pôr no leite? Já parou pra pensar nisso? Porque É. eles colocam um caminhão e o negócio não escurece? O negócio, É certeza que os Cacau caras compram. 40%. Cacau 70%. Eles põem Enfim. Nescau dentro do Todinho, entendeu? É isso mesmo. Isso, tá certinho. O cara Vamos coloca começar Todd. aqui, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Ô, Corate, já que você tá todo nescausado aí, ora pra Opa, gente, por favor. agora sim. Então, vamos lá. Senhor Pai amado, Deus, Deus Pai grandioso, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida que nós estamos tendo todos aqui. Quero te agradecer pela presença de cada um que está aqui também, Pai, porque eles tiraram o tempo deles, Senhor, para glorificar e santificar o teu nome. Muito obrigado, porque a gente tem essa liberdade de poder falar com o Senhor e ter contato contigo livremente através de Jesus. E eu quero pedir que o Senhor possa vir estar cuidando de nós durante esse tempo difícil de quarentena, Pai. Que seja uma situação muito difícil para todos e que o Senhor possa me estar cuidando dos missionários, Pai, também, durante esse período que pode ter sido um período muito difícil para eles, que está sendo, né? Bom, é isso que eu tenho a agradecer e pedir. E em nome de Jesus, amém. Ar. Amém. 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 Então vamos lá. Gente, como sempre, se vocês perceberem aí que a conexão falhou, se a imagem não dá para enxergar, dá um toque aí para a gente poder corrigir ou correr atrás, tá? Como o Ivan também comentou semana passada, a gente está no assunto novo e sempre quando a gente muda de assunto pode gerar uma certa dificuldade para entender, porque os assuntos novos eles são assim mesmo. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Trindade. E se você nunca ouviu falar sobre Trindade, vai escutar agora. Se você já escutou, então você vai rever algumas coisas, vai aprender outras, quem sabe, né? Mas não se preocupa. Se você encontra alguma dificuldade de compreensão, isso é normal. Sabe por quê? Porque o assunto Trindade é um dos assuntos mais complexos que existe na teologia, né, na vida cristã, mas é algo que a gente precisa aprender, tá bom? A gente consegue crescer bastante com esse assunto também. Se semana passada nós aprendemos com o Ivan, né? Hoje é a lição 2, Trindade adorada, beleza? Então vamos lá. Se na semana passada nós vimos com o Ivan esse versículo, né? Esse versículo de Deuteronômio 6:4, que diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Então, se nós vamos falar sobre falsos deuses, sobre deuses do coração, essa primeira aula que o Ivan deu apontou para Deus sendo o nosso único Deus a quem nós devemos amar, a quem nós devemos adorar e a quem nós devemos servir, ok? Esse versículo é quase que uma declaração de fé, né, do povo de Israel. Sempre tem um domingo que a gente repete no culto o credo apostólico. Vocês se lembram disso? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Né? A gente repete por quê? Porque é algo em que nós cremos, e aí a gente repete isso não como mantra, não como uma reza, mas simplesmente para a gente recordar e lembrar, né? E aprender. Esse versículo era a declaração de fé do judeu, ok? Então isso é interessante. Então, uma vez que nós olhamos para esse Deus como nosso único Deus e não existe outro, agora nós vamos aprofundar, nós vamos nos aprofundar a respeito desse Deus. E hoje, o objetivo dessa aula é aprender que Deus subsiste, ó que doideira, aprender que Deus subsiste em 3 pessoas que devem ser adoradas. É o seguinte, entenda que Deus é um só. Só existe um Deus, uma única divindade. Só que ele, eu vou usar algumas palavras aqui, que por vezes não são as palavras oficiais da teologia, mas a intenção é simplificar. Deus, ele se apresenta em 3 pessoas, ok? Não que uma hora é uma pessoa, outra hora é outra pessoa. Mas todo mundo aqui já ouviu falar em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essas 3 são as pessoas da Trindade. Mais um adendo que eu quero fazer aqui. Quando eu uso a palavra pessoa, eu não estou dizendo ser humano. Tá bom? Não estou dizendo isso. Quando eu digo pessoa, o que é uma pessoa? É todo ser, humano ou não, anjos, demônios, Deus e os seres humanos, né? Eu citei aqui 4 situações: anjos, demônios, Deus e os seres humanos. Cada uma desses 4, né? Eles pensam, eles têm vontade, eles têm planos, eles têm anseios, tomam decisões, têm raciocínio, têm alegria, têm tristeza. Todas essas características que eu estou dando aqui é de uma pessoa. Entenderam? Não estou falando que é um ser humano. O ser humano é uma pessoa. Um anjo é uma pessoa. Um demônio é uma pessoa. Larissa, você entendeu o que eu falei? Deu para entender? Me dá um retorno aí. Nessa Entendi. parte. Entendeu? Uhum. Beleza. Ivan, não o professor, o adolescente. Você entendeu? Oi, sim. Beleza, então tá bom. Então, quando eu falo que Deus é um só, mas ele existe em 3 pessoas, e não é uma hora é uma pessoa, aí ele muda e depois vira outra pessoa. Não. Ele existe em 3 pessoas ao mesmo tempo. Aí você fala, meu Deus do céu, que coisa mais louca, né? É difícil de entender. Por quê? Porque na nossa vida, na natureza criada, no mundo, não existe nada semelhante a esse tipo de coisa. Né? Não existe. Cada pessoa é um indivíduo, uma essência e uma pessoa. Mas Deus não funciona assim. Existem alguns exemplos que a gente tenta procurar para exemplificar, mas mesmo assim é difícil. Tem gente que fala do ovo. Né? O ovo é um ovo em 3 partes, casca, gema e clara. Né? Não sei, alguém já ouviu essa explicação?
Alguém já viu? Ninguém. Tá. Eu Só já, qual eu que é já, o Felipe, eu já. o Ivan, né? Só que qual que é o problema? Quando a gente separa casca, gema e ovo, a casca é só casca, não continua sendo ovo. A gema é só gema, deixou de ser ovo, porque ovo é o conjunto. Quando a gente olha para a Trindade, quando a gente olha só para Jesus, ele continua sendo Deus. Quando a gente olha só para o Espírito Santo, ele continua sendo Deus. Ele não depende do Pai e do Filho para ser Deus. O Espírito continua sendo Deus. Entenderam isso? Então, eu consigo estudar, por assim dizer, né, na Bíblia, os três juntos, como Trindade, e é um único Deus, mas quando eu separo e vejo cada um de forma isolada, também é Deus. Não que um é Deus e o outro é outro Deus. É o mesmo Deus. É estranho, é confuso, mas isso mostra uma outra coisa bastante interessante. Eu coloquei aqui, né, as pessoas da Trindade, como eu comentei. Deus Pai, que assim é muito fácil de entender, né? Que quando está escrito lá Deus, a gente já pensa em Deus Pai. Quando a gente lê isso na Bíblia, é mais fácil de entender. Deus Filho, ok? Então nós temos o Pai, nós temos o Filho, que também é mais fácil de entender, porque por vezes Jesus é identificado como Deus, né? Mas o que mais pega para nós hoje em dia é o Espírito Santo. Quando a palavra de Deus, quando você lê lá na Bíblia sobre o Espírito Santo, saiba que o Espírito Santo é Deus, ok? Não é um Deus, ele é o próprio Deus, tá? O que vai falar? Ah, tá. Isso tudo é muito interessante. Lembrei. Por que isso também é complicado de entender? Porque é complexo. E não é difícil porque vocês são novos, eu sou novo. Não. É porque, naturalmente, para o ser humano, não há palavras, nem no português ou em qualquer outro idioma, que consiga definir o conceito. O ser humano, ele é tão limitado, tão pequeno perto dessa grandeza de Deus. Gente, olha só o esforço aqui para entender a Trindade. É o ser humano limitado, finito, tentando, em palavras, definir um ser eterno, infinito, infinito em poder, infinito em conhecimento, infinito em sabedoria, infinito em existência. Estão entendendo? Então, assim, se a gente conseguisse fazer uma frase que definisse, e aí você dissesse, nossa, agora eu entendi o que é Deus e o que é Trindade. Saiba de uma coisa, ou você não entendeu, porque é impossível entender completamente, ou a frase está errada. Entendeu? De duas ou uma. Então, tudo isso aponta para essa grandiosidade de Deus, para essa complexidade de Deus. Então, eu coloquei aí, ó, estudar a Trindade nos leva a ver a grandeza e a complexidade do nosso Deus. Isso que eu fiz o fone. Entendi. Devolve aqui para mim. Só um minutinho. Vocês entenderam, então, a importância de entender a Trindade? Porque, às vezes, a gente se acostuma tanto com Deus. Vamos adorar a Deus, servir a Deus, e isso cai numa rotina. E quando a gente estuda a Trindade e dá um nó na cabeça, esse nó é bom, esse nó não é ruim. Esse nó mostra o quanto a gente é limitado e o quanto nosso Deus é grande, imenso, enorme, quase que incompreensível. Mas ele é tão amoroso que ele revelou na Bíblia
o mínimo que a gente precisava saber. E já é bastante, porque a Bíblia é um calhamaço grandão assim, né? Ok. O que eu disse até aqui, o que eu tentei explicar, vocês entenderam até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Olha, eu Filipão, acho que eu tenho uma. Eu acho que manda eu tenho Gabriel, uma. manda. Tipo, Deus Filho, no caso seria Jesus. Jesus veio pra cá. E na Bíblia fala que ele se fez carne. Então quer dizer que durante esse período que Jesus fez carne, ele perdeu os três onis, que seriam a onisciência, onipotência e onipresença. Então, ele perdeu isso e Deus ele sabe o que está acontecendo no universo todo, como se ele estivesse vivendo, estivesse lá. Então, quer dizer que durante esse período, Jesus, ele não, por exemplo, ele não conseguia saber o que estava acontecendo? Uhum. Isso é uma pergunta. É. Essa discussão é uma das mais complexas que já rola há muito tempo, né? Eu creio que não, ele não perdeu essas coisas. Por quê? Porque esses onis, né, a onipresença, a onisciência, ela é o que define o ser de Deus. Se ele perde uma dessas características, ele deixa de ser Deus, ok? Primeiro ponto. Aí você pensa, não, mas ele estava na carne, né? Ele se encarnou, ele não está mais onipresente. É verdade, é um mistério. Mas tem um texto que, acho que é Felipe que está embaixo da árvore. Quem que é o personagem? Tem uma história no Evangelho que tem um cara embaixo de uma árvore e Jesus chega para ele e fala assim: Ah, eu te conheço, você é. Eu acho que é Felipe mesmo. E eu te vi embaixo da árvore. Só que Jesus não estava lá, né? Jesus estava distante. Então, de alguma forma, talvez por meio do Espírito Santo, Jesus se faça onipresente. Entendeu? Então, Jesus, encarnado, ainda no corpo físico, ele era onipresente, ou por um sistema que a gente não conhece, ou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em todos os lugares. E como ele é um com o Espírito Santo, um com o Pai, então, se o Pai e o Espírito estão em todos os lugares, ele também, por ser divino, também está. Que se a gente afirmar que ele deixou de ser onipresente, ou onisciente, ou. Até acho que é um versículo que a gente vai ler aí hoje. Aí a gente acaba afirmando que ele não é Deus. Você entendeu, Gabriel? Ah, entendi sim. Agora faz sentido aqui. Que Aham. minha cabeça estava explodindo nessa questão aí. É, é. Você escutou em algum lugar que ele deixou, que ele perdeu essas coisas enquanto ele estava aqui? Não, veio na cabeça, tipo, quando a gente lê os evangelhos, né? E também outros livros falam que Jesus ele se fez carne. Daí eu pensei, se ele se fez 100% carne, ele não iria ter. Daí eu fiquei com essa dúvida. Daí veio essa questão, daí eu perguntei. Sim. É, quando você lê lá, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser encontrado em forma de servo, esse esvaziou-se, né, tem a ver com se esvaziar da glória, né? Quando a gente lê no Antigo Testamento, a glória de Deus era o quê? Quando Deus se apresentava para o povo, tinha terremoto, tinha fogo, tinha furacão, tinha raio caindo, tinha fumaça. É a glória, é a presença, é aquela coisa, né? Só que aí ele se esvazia dessa apresentação majestosa, mas ele continua sendo Deus. Entendeu? É como se fosse uma bexiga. Eu encho a bexiga, ela é bexiga e cheia, cheia da glória. Se eu esvaziar a bexiga, ela deixou de ser bexiga? Não. Mas o formato dela, a apresentação dela modificou. Ivan, você ia falar alguma coisa?
Não, pode ir. Manda bala. Não, mas você ia falar, não quer falar, não? Não, o que eu ia falar é que eu fiquei interessante essa pergunta do Gabrielão, mas a resposta é essa mesmo, né? E tem apontamentos, né, que fala que Jesus continua sendo Deus normal com todas as ones, né, que, que são atribuídas a ele. Não, mas o que eu ia comentar que você falou da Trindade é interessante que você falou, às vezes a gente escuta sobre adoração, sobre louvor a Deus e tal, mas quando a gente escuta esses temas um pouco mais complexos, é legal porque é interessante porque a gente começa a aprofundar mais o nosso conhecimento na Bíblia, né? A gente começa a estudar mais e começa ver passagens que às vezes a gente passa assim, né, por cima e a gente não foca. Quanto mais a gente se aprofunda no Evangelho, quanto mais a gente se aprofunda na Bíblia, mais dá vontade da gente aprender mais, estudar mais, né? Era mais isso, era mais a gente não ser muito, não ser raso, né? Não ficar só ali no raso da praia, né? Digamos que a Bíblia fosse uma praia. Mas a gente ir nadando mais profundo e ir conhecendo mais coisas mais interessantes sobre como Deus é tão grandioso e tão poderoso. Isso Sim. mesmo a Bíblia, por si só, sozinha, já mostra isso tudo pra gente, né? Era só isso, só Legal. um complementinho. Beleza. Gente, é o seguinte, eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 1, do 1 ao 14, ok? Se você quiser abrir a Bíblia aí, abre. Eu estou projetando aqui, mas às vezes a transmissão não aparece muito definido a letra, né? Mas o ideal é que você siga aí na sua Bíblia. Efésios, capítulo 1. E aqui, enquanto você abre, eu vou falar. Vai falar um monte de coisas que ou nós somos, ou que nos dá propósito de vida, né? E vai falar muito a respeito da nossa salvação. E é interessante que em todas essas coisas nós vamos ver a atuação. A atuação, né, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, da Trindade. Então, às vezes, a gente acha que esse assunto pode estar meio distante, mas não. Na nossa vida cristã, a Trindade, o próprio Deus, tem tudo a ver. Então, conforme eu leio, preste atenção principalmente em tudo que Deus fez por nós e qual o nosso propósito de vida. Tá bom? Efésios, capítulo 1. Olha lá. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu até grifei o que Deus fez por nós. Então eu vou destacar essas partes, ok? Então ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, aí vem, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. De novo, para sermos santos e irrepreensíveis. Propósito de vida para nós, né? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então, nessa parte aqui, nós vemos que nós somos abençoados, nós somos escolhidos para, isso é propósito, sermos santos e irrepreensíveis. Então, ele nos predestinou e nós somos adotados. Olha só a quantidade de informações a respeito nosso nós temos. Versículo 6. Tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Então temos redenção, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito,
que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então aqui, novamente, ele vai repetir que tudo isso é para o louvor da glória. Nele nós temos a redenção, entenda a redenção como libertação, ok? Nós somos comprados por Jesus Cristo e agora nós pertencemos a Cristo. Tudo isso para o perdão dos pecados. E ele derramou sobre nós rica graça e nos revelou a sua vontade. Olha quanta coisa temos aqui. E a última parte diz: nele nós fomos escolhidos, de novo aparece a mesma expressão, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aparecendo aí. Da promessa. Que é a garantia da nossa salvação. 14. Que é a garantia da nossa herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, nessa última parte, ele repete: nós fomos escolhidos, tudo isso para o louvor da glória, nós somos selados, marcados com o Espírito Santo. Notem que nesse texto apareceu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Então, todas as bênçãos que a gente recebe, toda a salvação, a misericórdia e o propósito da nossa vida, que é servir a Deus, passa obrigatoriamente pela Trindade. Tem a ver, está ligado com a Trindade. Beleza? Muito bem. Ó, agora vocês vão me ajudar. Eu vou falar alguns versículos e vocês vão abrindo aí. Beleza? Então, grava a referência e já abre aí que a gente vai utilizar ela. Seguindo a ordem aqui que eu estou em mãos, Gabriel Corati, tá acordado aí, filho? Abre. Sim. Nesse momento assim, vocês só abrem a Bíblia. E depois, no momento certo, eu vou falar para vocês lerem. Gabriel Corati, abre em Mateus 28. Os versículos serão de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. O Ivan adolescente. Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Gabriel Cardoso. Gabriel Cardoso. 1 Coríntios, capítulo 2, 10. 1 Coríntios, capítulo 2, 10. Larissa. Tá acordada aí, Larissa? Também, 1 Coríntios 6, 19. Larissa, 1 Coríntios 6, 19. Aqui no Renata é a Rebeca. Acho que... Rebeca, você tá aí, Rebeca? Aqui no celular do Renato, né? Do pai dela. Mateus 9, 4. Rebeca. Mateus, capítulo 9, versículo 4. Vamos lá, então. Gente. Licença. Oi. Desculpa aí atrapalhar. Eu esqueci o meu. É Isaías o quê mesmo? 48, 16. Obrigado. Bom, agora eu quero mostrar para vocês mais especificamente duas pessoas da Trindade, né? O Espírito Santo e Jesus, ok? E o Filho. Porque Deus Pai é um pouco mais simples, a gente a todo momento está falando que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus, então é um negócio que a gente pode pular, porque é mais simples, tá bom? Então, quanto ao Espírito Santo, justamente o Ivan, que está com
o Isaías 48:16. Lê para a gente, por favor. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Isso, obrigado. Notem que aí o profeta está falando e ele fala do Senhor Deus e o seu Espírito. Notem que ele trata como coisas diferentes, coisas distintas, mas ao mesmo tempo ele está recebendo a ordem de Deus. Esse texto é legal porque ele mostra que desde o Antigo Testamento o Espírito Santo está ali, está agindo e ele já é considerado como algo diferente de Deus Pai, tá bom? Fica registrado isso daí. Ué, eu falei Atos para alguém? Falei, né? Eu pulei o Atos? Ixi. Ô, Vandré. Vandré tá por aí? Opa, fala. Abre pra gente em Atos, capítulo 5, versículos de 3 a 4, por favor. Acho que eu coloquei o dedo em cima assim na hora. Atos 5, 3 e 4. Isso. É para ler agora? Isso, por favor. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Legal, obrigado. Olha só, no primeiro momento, Pedro fala para Ananias, você mentiu para Deus. E depois ele fala assim, você não mentiu para homens, mas mentiu para o Espírito Santo. Então, ele considera o Espírito Santo o próprio Deus. Porque de início ele fala mentiu para Deus e depois ele fala mentiu ao Espírito Santo. Então, se em Isaías a gente tem uma referência no Antigo, agora nós temos uma referência no Novo. Sobre a onisciência do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:19. Pode ler. 2:10. Desculpe, eu errei. Pode ler? Vai lá. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Legal, obrigado. Gente, perscruta investiga, sabe. Então, se o Espírito Santo sabe todas as coisas da mente de Deus, e a mente de Deus é onisciente, é infinita, ele obrigatoriamente precisa também ser onisciente. Entenderam isso? Vou repetir. A mente de Deus é onisciente. E o Espírito Santo conhece todas as profundezas dessa mente onisciente. Logo, automaticamente, o Espírito Santo é onisciente. Beleza? Agora, 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual destes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora, obrigado, Larissa. O que... Larissa. Gente, esse texto está falando que o Espírito Santo habita no corpo do crente, correto? Por que que esse texto mostra que o Espírito Santo é onipresente? Opa, qual foi a pergunta mesmo? Eu tava boiando aqui. Tá dormindo, Corate? Não, eu tô acordado, que eu tava tentando lembrar quem era Ananias aqui. Ah, tá. Ele ficou lá na Ananias. Esse texto aí fala que o Espírito Santo habita no corpo do crente. Por que que a gente pode falar que o Espírito Santo é onipresente? Isso é, ele está presente em todos os lugares através desse versículo. Na parte que ele fala que habita no corpo de todas as pessoas.
se não fosse onipresente, ele só poderia habitar em uma. Aê! Muito bem, Ah, muito bem. Ah, muito bem, o Gabriel acertou. Só esclarecendo aqui, quando a gente diz onisciência, tá? Que às vezes a gente fala umas palavras como se todo mundo soubesse. Onisciência significa saber todas as coisas, conhecer todas as coisas. E onipresença significa estar em todos os lugares, tá? E é exatamente isso que o Gabriel falou. Se ele está em todos os crentes, ele está em mim, aqui no Campos Elíseos, está aí em você, onde você mora, e está lá na Conchichina, lá um crente chinês, lá na Indonésia, né, lá no Butão, sei lá, ele precisa ser onipresente, ok? Muito legal. E, Gabriel, você ficou com Mateus 28, 19, leia só o 19, por favor. Você ficou de 18 a 20, né? Mas lê só o 19 agora. Beleza. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Legal. Então, quando nós somos batizados em nome de quem, resumidamente? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Deus. Deus, Trindade. Entendeu? É. Então, é legal que até mesmo na hora do batismo, a figura da Trindade está lá presente. Então, só um pouquinhozinho sobre o Espírito Santo. Agora, sobre Jesus. Será que Jesus é onisciente, onipotente e onipresente? Vamos ver lá. Mateus 9,4. Foi a Rebeca. Ah, oi, 9:4. Isso. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Isso. Beleza, obrigado. Esse texto está falando que Jesus conhece os pensamentos. Olha só que doideira. E tinha mais de uma pessoa ali, e ele olha para a situação e ele fala assim, e a Bíblia fala que ele conhecia o que as pessoas estavam pensando. Ele sabe o que passa lá dentro. Tá? Então, é um texto só, dentre outros, que mostra que Jesus conhece todas as coisas. Porque para você ler mente, né? Ou você é Deus, ou você, sei lá, é um X-Men. Então, como o X-Men não existe, então só pode ser Deus mesmo, né? Vamos voltar para o Corate, sobre a onipotência de Jesus. Mateus 28, 18 agora. Agora o 18. Volta para o 18, Corate. Voltei. Vai lá. Opa, para ler, eu leio qual? Só o 18. Ah, calma, mas qual? Mateus. 28? Ah, Mateus. É que eu tinha saído da chamada. 18, 20, 28, 18? Isso. Ah, então beleza. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Legal. Gente, essa palavra autoridade, lá do original é exousia. Olha que palavra linda, hein? Exousia. E exousia pode ser traduzido como poder ou autoridade. Então, ele tem todo poder. Ele tem toda autoridade porque tem todo poder. Quem tem poder tem autoridade. Entendeu? Então, quando ele declara que ele tem todo poder, é porque ele tem todo poder. E fica comprovado que de fato ele tem todo poder, porque, Jesus fez um monte de coisas. Né? Ele fez milagres, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho, ele andou sobre as águas, ele tem domínio sobre os peixes, né? Então na pesca maravilhosa. Ele ressuscita pessoas. Então ele faz coisas que só Deus pode fazer. Beleza. Corate, lê o versículo 20 agora. Beleza.
ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês até O fim dos tempos. o fim dos tempos. Se ele vai estar com todo mundo, ele é o quê? Onipresente. Onipresente. Entenderam? Sacaram? Beleza. Então aqui nós vemos que ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Fora essas questões aqui, é importante destacar também que o Evangelho nos mostra que ele perdoa pecados. Isso só Deus pode fazer. Como eu já citei, ele ressuscita pessoas, só Deus pode fazer isso. E ele sustenta a criação. Colossenses fala isso, né? Tem um livro, uma carta na Bíblia, que se chama Colossenses, e ela fala que Jesus é quem mantém, é quem sustenta a criação. Se não fosse por Jesus, todo mundo aqui já iria, sei lá, literalmente para o espaço. Para finalizar, então, nós temos essa figura que é bem conhecido assim nos livros de teologia, né? Eu vou aproximar. Pode aproximar. Jéssica vai aproximar aí para vocês, minha câmera girl. Vê se tá enquadrado. Uma pergunta assim, bem pouquinho. Isso. Aí tá bom. Então, aqui nós temos o Pai, o Espírito Santo e o Filho, né? Aqui nessas pontas. E é interessante porque o Espírito Santo não é o Filho, né? Não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. O Pai não é o Espírito Santo e o Pai também não é o Filho, né? Só que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Só que um não é o outro, né? É uma forma de entender, porque eu citei para vocês que você pode estudar cada um de forma isolada, mas todos eles é Deus, mas um não é o outro, tá? Então fica aí, qualquer coisa eu mando a imagem para vocês também. Conclusão, o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? Várias coisas. Antes de entrar na conclusão, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos concluir aqui. A conclusão é essa mesma que eu já citei no início, né? A Trindade, ela é complexa e grandiosa. E em que isso impacta a nossa vida? Em primeiro lugar, nós não estamos sós. A todo momento, Deus está conosco, né? E como ele é esse Deus grande, complexo, enorme, gente, nós precisamos ter uma consciência correta a respeito de Deus. Ele não é um Deus fraco, não é um Deus limitado. Ele é um Deus tão imenso que a gente não consegue nem explicar com palavras, né? O tamanho dele. Então, isso deve nos gerar segurança, isso é uma vida segura, né? Então, eu sei que eu posso contar com Deus, eu tenho segurança em Deus a cada momento, a cada aflição, a cada prova, a cada desafio, porque esse Deus, como diria a música infantil, esse Deus grandão, ele está comigo a todo momento. Isso deve gerar alegria em nosso coração, alegria para servir, alegria para adorar, alegria para estar em comunhão com ele, porque ele é tão imenso que isso deve me gerar essa vontade de estar com ele. E que mais? Entusiasmo. Porque você não vai sair da sua casa para ir até a igreja para adorar um Deus pititico, né? Um Deus tão singelo que com uma frase você define. Não. Então, isso deve gerar em você empolgação, entusiasmo, vontade de estar na casa de Deus pelo tamanho do seu Deus. Isso também deve impactar o seu louvor e a sua adoração. Quando você for cantar, gente, pessoal do louvor aí, né? Ou quem não é do louvor também, nós estamos cantando a um Deus trino, a um Deus majestoso, enorme. Quando você vai tocar um instrumento para Deus, você está tocando para esse Deus gigante. Então isso deve
impactar a sua adoração. Isso deve impactar a forma que você canta, a forma que você toca, ok? E por último, isso também vai resultar numa reverência e respeito. Porque se esse Deus é tão imenso, é tão infinito, eu não posso me apresentar diante dele de qualquer jeito, de qualquer forma. Por isso que o nosso culto ele precisa ser um culto com reverência e respeito. Isso significa que vai ser um culto chato? Um culto morto? Monótono? Não. O nosso culto ele pode ser um culto alegre, ele pode ser um culto animado, ele pode ser um culto gostoso. Não precisa ser um culto pesado, formal. Não precisa. Você pode ter um culto alegre, mas mantendo a reverência. Entendeu? Você pode ter um culto feliz, até mesmo um culto festivo, por assim dizer, e mesmo assim manter o respeito. Ok? Fechou. Terminamos a aula de hoje. Agora, perguntas. Perguntas, comentários, dificuldades, reações. Olha, eu acho que eu não tenho dúvida agora, não. Tipo, já tentei trabalhar isso, só que não chegou nesse ponto aí. Agora, acho que tá mais suave para entender. Eu gostei, achei interessante. Que bom. Que maneiro. Legal. Então tá bom. Tá certo, então. Suave. Gente, Tá suave. se tá suave, o Gabriel... Tá suave. Se tá espero- suave, não tá agitado. Se não tá agitado, tá suave. É. Então tá bom, gente. Se você não acompanhou o culto agora de manhã, já está registrado aí no canal da igreja. Assista ao culto, participe, cultue a esse Deus trino, tá? Eu espero que com essa aula você tenha uma nova visão a respeito de Deus e com certeza uma visão muito mais ampla. Beleza? Vamos Beleza. orar então e a gente Muito encerra. bom, Felipão. Beleza, Ivan. Ivan, já que você está com o áudio aberto aí, faz favor, ora pra gente. Opa, um prazer, vamos lá. Beleza. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Como a gente aprendeu o Senhor agora, Deus Pai, Espírito Santo, Deus Filho. Muito obrigado pelo Senhor ter usado e iluminado a vida do nosso irmão Felipe, por trazer essa mensagem para a gente. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem abençoado, tem cuidado de nós, mesmo nesse tempo, ó Deus, de pandemia. O Senhor tem sido muito bom para conosco em todos os momentos. Obrigado, Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso. Nós te adoramos, te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o que habita em nós. E o Senhor é o que morreu por nós e nos deu vida. E tem nos dado vida em abundância, ó Deus, para que a gente possa viver aqui, ó Deus, e aprender mais o Senhor, ó Deus, e estudar mais aprofundado a sua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe nosso domingo, cuide de todos nós, nossas famílias, perdoe todos os nossos pecados também, Senhor. Tem misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Amém. Gente, algumas coisinhas aqui rápidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta durante a semana, se vocês lembrarem de uma das nossas aulas, pode escrever para mim, para o Vandré, para o Ivan. A gente vai ter o maior prazer em responder. Nós temos, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, ela segue a confissão de fé de Westminster, tá? Se você tem uma Bíblia Genebra, pode ser que você encontre essa confissão lá no final dela. Se não, você procura no Google, tem de graça, né? E lá vai mostrar no que nós cremos. Então vai falar sobre a Trindade, vai falar sobre a eleição, vai falar sobre a adoção, sobre justificação. E é um material curto, muito legal, onde se aprende bastante coisa.
Tá? Então pesquisa lá, Confissão de Fé de Westminster, de graça na internet, e vocês podem aprender bastante. Eu tenho um capítulo de um livro aqui que já está digitalizado sobre Trindade. Se você quer se aprofundar, quer dar uma lida, manda um zap para mim que eu devolvo para você o PDF desse capítulo sobre Trindade, tá bom? Aí você lê com calma durante a semana, você vai aprender muito mais. Beleza? Por hoje é só, meus queridos. Grande abraço, Deus abençoe e boa macarronada. Valeu, Felipe. Um abraço. Valeu, galera. Aproveitando Tchau, a dúvida, gente. aproveitando aí a oportunidade de dúvida, o que significa a palavra debaldo? Debalde, né? Isso mesmo. Sim. Quem sabe aí responde. Dá um Google aí, Jé. Dá um Google aí. Debalde. Que eu tava lendo, apareceu em Provérbios 1 e apareceu em Jó 1 também, na conversa que Deus teve com o Jó. Ó, eu vi Quer dizer, com o Jó não, com o diabo. Eu vi aqui no Google, tá escrito assim, debalde, em vão, inutilmente. Isso. Inútil. Eu tava pensando nisso também, mas na dúvida é melhor pesquisar. Repete aí, Ivan. Eu? Você não achou aí? Já fechei o bagulho. Debalde. Acho que é isso. Inútil, em vão. Em vão, inutilmente. Deve ser. Que entra no contexto. Porque é quando o diabo fala para Deus, né? Debalde. Jó debalde tem a Deus. Então. Em vão, inutilmente, debalde. Né? É como se o diabo estivesse falando para Deus. Você acha que é inutilmente que ele te serve? É em vão? Ele tem uma razão para te servir, porque você serve. Tá falando que tinha uns interesses aí. Não entendi. Tá falando que Jó tinha uns interesses aí. Isso, exatamente. Agora eu entendi. Debalde, eu acho que era a última dúvida que Felipe, eu tava. eu não sei se eu perdi sua explicação, porque caiu minha internet. Ô, Gabrielzão, deu uma caída na internet aqui, não sei se eu ouvi o Felipe. Não sei se você falou de em vão, foi isso que você falou, Felipão? Deu um pau aqui, cara. Foi, debalde inutilmente, é em vão. Isso, então, isso mesmo, É isso que eu entendo também. Beleza, né? Tá certo, isso aí. Valeu. Falou, galera. Até mais. Falou, até mais. É isso aí. Até. Falou, valeu. Deus, 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 De